Temos agronegócio na cidade? As mulheres estão presentes no setor do agro? Qual a importância da regulamentação do uso de defensivos agrícolas? Eu sou Manaíra Minuzzi. Eu sou Melissa Freitas e esses são alguns questionamentos que vamos responder hoje no podcast Em Produção, uma realização da RCE Digital, Lead Mato Grosso, Agroligadas e Crop Comunicação. O podcast Em Produção ele é formado por mulheres falando sobre o agro. E ao final de cada tema, convidaremos uma mulher da área para falar um pouquinho mais sobre a sua atuação e a importância da mulher inserida no segmento do agronegócio. No ano passado, as Agroligadas fez uma pesquisa sobre o perfil das mulheres no agronegócio. A gente quis identificar como tá as mulheres, inseridas no agronegócio aqui no brasileiro. Quem quiser saber mais da pesquisa, depois pode acessar o @agroligadas. Vou trazer alguns dados aqui para a gente dar início a esse bate-papo. 41% das mulheres entrevistadas têm curso de pós-graduação na área, 93% têm orgulho de trabalharem no campo ou na indústria agrícola, e 63% vivem em centros urbanos, como é o caso da nossa convidada de hoje, a Elaine Silva, engenheira agrônoma e gerente geral da Leisor, que é uma empresa de registros de defensivos agrícolas. Elaine, seja bem-vinda ao podcast Em Produção e quero já começar falando para você como é pertencer ao segmento do agronegócio, principalmente nessa sua relação de fora da porteira, que é tão fundamental o seu trabalho para o produtor ali diretamente no campo. Então, boa tarde, Manaíra, boa tarde a todos. O que eu queria comentar com vocês? A Leisor é uma empresa de consultoria, de todas as ferramentas que são utilizadas no campo, né? Então, assim, o agricultor precisa de uma série de ferramentas para utilizar, né? Então, assim, são as sementes, são os defensivos, são os fertilizantes, né? Então, tudo é extremamente regulamentado, né? A Leisor faz esse trabalho, eh, de registro desses produtos para que os agricultores tenham mais, vamos dizer assim, mais possibilidades, né, mais produtos disponíveis para que ele possa adquirir, né. Eu sou um agrônomo hoje, Manaíra, de fora da porteira, né. Durante o início da minha carreira, eu trabalhei dentro da porteira, então eu tenho essa experiência, né, vivida dentro da fazenda, trabalhando no dia a dia, na lida, né, na fazenda, e hoje então hoje não, né, já há algum tempo, então assim, são 36 anos, né, de história no agro. Desses 36 anos, mais ou menos 6 anos, dentro da porteira, e esses outros 28 anos, né, fora da porteira, trabalhando numa empresa de consultoria. Então assim, o que eu posso dizer para você? Eu já estive dos 2 lados, né, e eu sei o quanto é necessário para o agricultor ter alternativa para que ele possa, decidir, né, para que não as empresas decidam por ele, mas que ele possa decidir pelo melhor insumo, pela melhor ferramenta que ele pode utilizar dentro da propriedade dele. Oi, Elaine, que bom que você está aqui conosco. Eu quero começar te perguntando uma coisa que sempre quando você conta me brilha os olhos, assim, como que funciona todo esse processo de regulamentação, né? Porque a gente sabe que são várias fases. Eu queria que você contasse, claro, não vai dar detalhes, né? Não vai ter como, mas pincelar um pouco sobre a importância de cada uma dessas fases e quais são essas fases. Tá. Então, olha, Melissa, eu vou tentar contar para você 10 anos em alguns minutos, né, vamos dizer assim. O que é importante que as pessoas saibam é que a área, né, agrícola no Brasil, ela é extremamente regulamentada, né. Só para vocês terem uma ideia, se eu for buscar lá na história, né, desde os anos aí de 1500, a gente já tinha uma regulamentação para a extração do pau-brasil, né. Quando a gente fala especificamente da área em que eu atuo, que são, né, os registros dessas ferramentas, nós temos uma legislação ativa desde 1934. Então, para você fazer o registro de um produto no Brasil, você precisa passar
pelo crivo do Ministério da Agricultura, da Anvisa, né, que responde ao Ministério da Saúde, e do Meio Ambiente, que é através do IBAMA, que faz toda a análise, né, dos estudos. Quando a gente para pensar em tudo que, né, que a gente faz e que não é diferente, né, dos outros países, né, os outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, eles estão um pouquinho mais avançados, né. Mas hoje o que que a gente faz? A gente faz uma análise de todos os estudos de eficiência agronômica, ou seja, a gente checa se realmente aquele produto, dentro das condições do nosso país, né, seja no Mato Grosso, a temperaturas aí, vamos colocar, acima de 40 graus, ou seja no Rio Grande do Sul, com temperaturas que baixam aí dos 14 graus, né, que aquele produto vai funcionar. Então, o primeiro passo é a gente testar se esses produtos nas condições do nosso país, ele vai proporcionar eficiência agronômica. O outro passo é avaliar, do ponto de vista toxicológico e ambiental, se esses produtos eles são, menos tóxicos, até mesmo porque, embora a gente tenha aí, né, algumas, até alguns artistas falando, né, o contrário, mas se os nossos produtos não forem iguais ou de toxicidade menor, a gente não pode registrar. E eu falo de toxicidade para o meio ambiente e falo de toxicidade principalmente para os seres humanos. Tá? Então, nós somos muito regulamentados, são muitos estudos, né? Já fiz várias apresentações sobre isso, mas se a gente fosse pegar um dossiê de um produto, né, com todos os estudos que a gente precisa apresentar aí para o governo, né, nós teríamos aí mais ou menos cerca de 10 a 12 mil páginas, né, de estudos. Hoje já é tudo digital, né, nós estamos bem, né, a pandemia trouxe até isso para a gente, né, o governo avançou muito, então os sistemas recebem toda a documentação via digital. Mas é importante falar que são muitos estudos, são estudos feitos em condições de laboratório com boas práticas, né, laboratoriais, então os mesmos estudos que são apresentados aqui são apresentados em todos os outros países, ou seja, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, são sempre os mesmos estudos com a mesma qualidade. O que difere aqui são os estudos de eficiência agronômica que são feitos aqui dentro da nossa realidade. Maravilha, Elaine. Eu sempre fico, bem, assim, feliz de poder falar sobre isso, porque assim como você, eu também sou agrônoma, né, e é muito bom a gente esclarecer para essas pessoas esse nível de comprometimento com esses 3 quesitos, né, com essas 3 fases, né, que é a eficiência agronômica, porque se agronomicamente não funcionar, não faz sentido nenhum a gente usar um produto que não vai resolver o nosso problema, né, enquanto produtores rurais, ao mesmo tempo que se ele causar algum impacto ambiental grave e também algum impacto para a saúde das pessoas, ele também não faz sentido. Então é muito importante a gente falar e discutir sobre essas fases. Quando você fala que tem de 10 a 12 mil páginas, né? Então é um estudo muito complexo e que minucioso para que isso seja registrado, para que a gente tenha esse compromisso com a qualidade, com a eficiência e com o cuidado com o ambiente, com a saúde. E muito importante a gente reforçar tudo isso e trazer a conhecimento das pessoas, né? Porque, bem como esse tanto de estudo para liberação e para aprovação, também envolve vários estudos para como a gente vai utilizar também esses produtos, né? Então, todas essas fases, eles vão nos dar uma recomendação que a gente pode chamar de bula, né? Assim como os remédios, e aí a gente tem Uhum. que usar na quantidade adequada, tem que usar na hora adequada de tempo e também na recomendação do agrônomo, né? A gente não tem um uso indiscriminado, mas a gente usa quando é necessário. Então Uhum. são situações pontuais. É muito bom a gente poder trazer isso para as pessoas, né? Obrigada, Elaine. Isso. Então, e é importante também, Melissa, você colocou aí, olha, igual a bula dos remédios, né, na verdade, nenhum produto agrícola, né, nenhum, né, você compra sem ter uma recomendação, ou seja, se você não tiver uma prescrição de um agrônomo
né, para você efetuar a compra, de forma legal, né, eu estou falando de pessoas que agem, né, de acordo com a ética, enfim, você não consegue comprar, né. Então não há um uso indiscriminado, até mesmo porque, Melissa, nenhum agricultor acorda, né, num dia e diz assim: "Ai, hoje eu vou gastar, X, né, R$ 1.000 pra de defensivos agrícolas na minha lavoura, porque eu quero", né. Ele vai usar quando realmente for necessário. E os produtos, né, eles vêm cada vez mais especializados, né, e cada vez menos tóxicos do ponto de vista humano e do ponto de vista ambiental, para que a gente tenha segurança. Além dos fatores de segurança que já são aplicados, né, em cima desse resultado desses dossiês, a gente ainda tem fatores de segurança para que a gente proporcione, né, entre as diferenças, né, interespécie e intraespécie, ou seja, que se está aplicando é um homem ou se quem está aplicando é uma mulher, né, nós temos fatores de segurança que protegem, né, os 2. Muito bom, Elaine, ouvir que a gente tem essa maior segurança hoje, né? Esse cuidado maior. E lembrando também todo mundo que as coisas modernizam, evoluem, né? Então tem muitas coisas a melhorar, com certeza tem, mas estamos caminhando para isso, tendo todo esse cuidado para seguir a legislação. Queria aproveitar o nosso programa hoje, a gente quer conhecer, né, a partir desse programa, conhecer mulheres que atuam no segmento do agronegócio. Você contou um pouco para nós como que é seu dia a dia, né, na sua profissão. E eu queria aproveitar e puxar o gancho para você falar para nós a questão da relação da mulher, principalmente nesse segmento que você está atuando de fora da porteira, nessa parte de pesquisa, de estudo, de registro dentro do agronegócio. Então, olha, eu entendo que neste segmento em especial que eu estou agora, ele é predominantemente feminino, né, porque as mulheres, né, elas têm, vamos dizer assim, uma condição um pouquinho diferente até de atenção e também, digamos que de paciência para fazer a análise desses estudos, né. Nós temos muitas mulheres no campo, né, e enfim, e eu fico muito feliz com isso, mas dentro da área regulatória, predominantemente somos mulheres, né, seja nos cargos, né, como assistente ou como analista, dou o exemplo da minha empresa, né, nós somos majoritariamente mulheres, né, então mulheres na coordenação, mulheres na gerência, né, e, na área regulatória isso é um fato, né, as mulheres estão, né, dominando estes cargos, né. E se você parar para pensar hoje, a gente tem até dentro das empresas, né, muitas mulheres, né, dominando, né, ou não dominando, mas assim, muitas mulheres em cargos de liderança, vamos dizer assim. Elaine, muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua história, um pouco, de como é feito esse processo de regulação. Quando a gente estava comentando e discutindo sobre esse assunto, eu imediatamente lembrei, falei: "A gente precisa chamar a Elaine para estar conosco, porque é uma mulher que trabalha com essa área, que entende muito e que vai agregar muito no nosso podcast". Então muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que também faz parte do movimento Agroligadas, é um orgulho para nós ter você no nosso time, né, e uma das que começou o movimento, então eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite de fazer essa participação conosco aqui, e é uma honra trabalhar junto com você. Obrigada, Elaine. Eu agradeço, Melissa, pelo convite, eu estou sempre à disposição, né. Eu tenho muito orgulho, né, em falar sobre, essa área em específico, né. E lembrando, né, que como agroligadas, né, que sou, eu estou fazendo a conexão da cidade para o campo quando eu registro esses produtos e levo, né, mais uma alternativa para o agricultor. Foi muito bom ouvir a nossa convidada de hoje, a Elaine, contando um pouquinho do trabalho dela e como que está a inserção da mulher hoje no segmento do agronegócio, que todo mundo acha que é muito masculino, né? Mas ela trouxe aí para nós que esse segmento dela de registro, principalmente, é maioria mulheres, né? E o olhar da mulher e do homem, um agrega ao outro. Isso é muito importante a gente ter a participação dos dois, né? Nesse tipo de trabalho e para agregar ainda mais e crescer aí o segmento do agronegócio no país.